Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Bolsonaro comentou essa decisão e você vai ver o que ele disse. Vamos mostrar também que o país teve mais de 3.500 mortes por Covid em 24 horas. E você vai ver a história de um advogado que ficou 7 meses internado e que se recupera com muita fé. A Petrobras anunciou ontem um aumento de 2% no preço da gasolina e de 3,75% no diesel. Os reajustes começam a valer nesta sexta-feira nas refinarias da estatal, onde o litro do diesel passará a custar R$ 2,76 e o da gasolina R$ 2,64. A última mudança nos preços dos combustíveis foi no último sábado, quando a Petrobras havia anunciado uma redução de 8 centavos no preço do diesel e mantido o preço da gasolina em R$ 2,59. Os reajustes de preços da Petrobras acompanham as variações do valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos ou reduções de valores ocorrem sem periodicidade definida, o que, segundo a estatal, permite competir de maneira mais eficiente e flexível. Desde o início do ano, os preços acumulam alta tanto para a gasolina, que encerrou 2020, vendida a R$ 1,84 nas refinarias da Petrobras, quanto para o diesel, que era negociado a cerca de R$ 2,00 por litro. O Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem o recurso da Procuradoria-Geral da República que tentava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Por maioria, a Corte manteve a decisão do relator do caso, o ministro Edson Fachin, que beneficia o político petista. 8 ministros da Corte: Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso votaram pela rejeição do recurso da PGR. E os outros 3, Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux, foram favoráveis à manutenção das condenações. Como o recurso acabou sendo rejeitado, as anulações das condenações serão mantidas e Lula permanecerá elegível. Com a decisão, ficam anuladas as condenações de Lula nos casos do triplex do Guarujá, com pena de 8 anos e 10 meses de prisão, e do sítio em Atibaia, na qual o ex-presidente recebeu pena de 17 anos de prisão. O recurso da PGR tentava reverter a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações relacionadas aos casos do triplex e do sítio. As condenações foram proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart. O ministro Edson Fachin, relator do caso, decidiu em março que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações. Na próxima sessão da Corte, os ministros devem decidir se os processos serão remetidos para a Justiça Federal em Brasília ou em São Paulo para uma nova análise do caso. Além disso, os ministros irão apreciar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela 2ª turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, negou e arquivou 2 ações que pediam o impeachment de 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O pedido para afastar Alexandre de Moraes foi apresentado pelo senador Jorge Cajuru e a ação contra Gilmar Mendes foi protocolada pelo ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. De acordo com Nunes Marques, Cajuru não tem competência para fazer o pedido de impeachment. O presidente Jair Bolsonaro falou nas redes sociais sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que confirmou a anulação das condenações por corrupção contra o ex-presidente Lula. Se o Lula voltar por voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. O Ministério da Economia divulgou a previsão para o salário mínimo do ano que vem.
O valor que está na proposta de lei de diretrizes orçamentárias é de R$ 1.147, R$ 47 a mais do que o atual. A expectativa apresentada é de um reajuste de 4,27%, que deverá apenas compensar as perdas com a inflação oficial, o IPCA. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga 122 contratos da saúde e educação no Brasil. Os deputados também aprovaram a proposta que aumenta a pena em crimes cibernéticos e em casos de maus-tratos. Os textos seguem para o Senado. O projeto aprovado nesta quinta-feira no plenário da Câmara amplia a pena em crimes de furto e estelionato praticados com celulares, computadores ou dispositivos eletrônicos conectados ou não à internet. As fraudes virtuais poderão gerar punições de 4 a 8 anos em regime fechado, além de multa. O Brasil tem sido, nos últimos anos, proporcionalmente o campeão mundial de crimes cometidos por meio eletrônico. Apenas a China teve mais ataques eletrônicos ano passado do que o Brasil. E houve um crescimento absurdo no período de pandemia e, infelizmente, a nossa legislação penal pune ao máximo de 1 ano de detenção. Portanto, todos que são punidos por crimes eletrônicos são punidos ou com doação de cesta básica ou com prestação de serviços comunitários. O problema é que nós não estamos mais falando daquele garoto hacker trancado na sala dele, deputado Renildo, fazendo operações de pequenas transferências. Nós estamos falando de verdadeiras quadrilhas organizadas no Brasil. O texto original é de autoria do Senado. Como na Câmara dos Deputados foi apresentado um substitutivo, a proposta volta a ser analisada pelos senadores. Os deputados também aprovaram medida provisória do governo federal que prorroga 122 contratos nas áreas da saúde e educação. Os servidores temporários foram contratados em janeiro de 2015 e agora poderão continuar o trabalho até maio do ano que vem ou novembro deste ano, a depender da pasta onde estão lotados. Os 65 contratos firmados no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar seguem válidos até 25 de novembro de 2021. Já os temporários ligados à pasta da Educação seguem o trabalho até 2 de maio de 2022. Os servidores ligados à saúde têm atuado na análise de processos de ressarcimento relacionados ao atendimento de pacientes no Sistema Único de Saúde. Já os trabalhadores vinculados à educação têm realizado ações na área de tecnologia no FNDE, INEP e CAPES. Havia um pedido do Partido dos Trabalhadores que determinaria a realização de concursos públicos assim que os contratos vencessem, mas a emenda foi rejeitada pela relatora. É imprescindível para a manutenção das atividades dos órgãos citados a prorrogação dos contratos, sendo incalculáveis os prejuízos mormente nas áreas da saúde e da educação, motivo pelo qual aprovamos no mérito a proposta e rejeitamos, pelos motivos acima expostos, a emenda apresentada. A Câmara também aprovou na sessão desta quinta-feira o projeto que dispensa policiais e bombeiros de terem que justificar multas de trânsito cometidas com viaturas durante o trabalho. Atualmente, os profissionais da Força de Segurança Pública precisam relatar aos superiores toda vez que infringem alguma regra de trânsito em função de perseguições, resgates ou outras atividades. Os deputados aprovaram ainda o projeto que prevê aumento de pena para abandono de incapaz, maus-tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A proposta de autoria do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, foi substituído pelo texto do doutor Frederico, do Patriota, que na apresentação da proposta mencionou a morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. O momento atual da sociedade é um momento de sentimento de revolta social. E precisamos destacar a covardia com o menino Henri, nos colocando claramente a importância e o papel obrigatório do parlamento para coibir esses absurdos. Possivelmente, se as penas propostas aqui hoje, somadas à eficiência da segurança pública em coibir os maus-tratos aos vulneráveis, já estivesse em prática, esse crime hediondo, duplamente qualificado, poderia ser evitado. Ficou previsto que o crime de abandono de incapaz terá pena agravada, de 3 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão.
Também aumenta a pena em caso de negligência do menor na área de ensino, tratamento ou custódia. Lesão corporal de natureza grave será punida com reclusão de 3 a 7 anos. Caso haja morte, a pena será de 8 a 14 anos. As matérias aprovadas nesta quinta-feira seguem para análise do Senado Federal. Também estavam na pauta da Câmara, mas tiveram a votação adiada, a proposta que prevê a inclusão de aulas de educação básica e ensino superior na modalidade presencial como atividade essencial, além da proposta do Senado que reformula a Lei Aldir Blanc e prorroga os prazos para uso de recursos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem que a intenção do governo é de reduzir em 30% o desmatamento até o fim de 2022. Mourão, que preside o Conselho da Amazônia Legal, afirmou que tem até o fim de 2022, quando encerra seu mandato como vice-presidente, para alcançar a marca de 15 mil quilômetros de desmatamento. Ele acrescentou que, em relação aos 2 últimos anos, que foram de 21 mil, já reduziu 30%. Hamilton Mourão falou que deve trabalhar dentro do seu limite, que é dezembro de 22. Ele disse que, com as agências operando de forma continuada e integrada, fica preparado o terreno para quem for o substituir futuramente. Mourão publicou no Diário Oficial da União o Plano Amazônia 2021-2022, sobre as metas de redução do desmatamento e combate a outros ilícitos ambientais na região amazônica. De acordo com o planejamento, deve ser intensificada a fiscalização em 11 municípios da região, que possuem as taxas mais altas de desmate. O plano formaliza uma meta de redução do desmatamento e das queimadas ilegais aos níveis médios registrados entre 2016 e 2020. Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez compromissos ambientais. Disse que vai combater o desmatamento ilegal até 2030 e que políticas abrangentes são necessárias para impedir as atividades ilegais. No texto, o presidente do Brasil apontou também iniciativas já realizadas pelo país para a preservação do meio ambiente, como regularização fundiária, zoneamento ecológico e projetos na área de biotecnologia. Depois do intervalo, vamos mostrar que o Brasil teve mais de 3.500 mortes por Covid em 24 horas. E você vai ver a história do advogado que se recupera agora, depois de passar 7 meses internado por causa da doença. Voltamos já. Oito horas e 46 minutos no horário de Brasília. Tem frente fria chegando no Brasil, no sul do Brasil. Então vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. A sexta-feira ainda será marcada por pancadas de chuva na maior parte do país. Por causa da infiltração marítima, a chuva continua frequente e volumosa em praticamente todas as capitais do Nordeste, inclusive na região de El Salvador. As pancadas também serão recorrentes no litoral do Pará e do Amapá e entre o estado do Amazonas e Roraima. Em grande parte das outras áreas das regiões Norte e Nordeste e em grande parte do Centro-Oeste, inclusive em Cuiabá e Goiânia, o dia ainda vai começar com aberturas de sol, mas pode chover forte, principalmente entre a tarde e a noite. Por outro lado, uma massa de ar seco ainda predomina e inibe a formação de nuvens carregadas em áreas do centro-oeste da Bahia, no extremo sul do Piauí e desde o Distrito Federal até áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e entre as capitais Curitiba e Florianópolis. O sol ainda aparece entre muitas nuvens e pode chover de forma passageira entre o litoral norte fluminense e a região de Vitória até Ilhéus, no estado
estado da Bahia. Já em grande parte do centro-sul gaúcho, uma mudança na circulação dos ventos deixa o tempo instável, com risco de chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, mínima prevista de 18 graus e o dia ainda vai começar frio em Belo Horizonte, com mínima prevista de 13 graus. A máxima chega aos 27 graus na capital paulista, faz 30 graus no Rio de Janeiro e 28 graus em Salvador. Olha só, 2 farmacêuticas americanas anunciaram avanço nos estudos de um antiviral em comprimido destinado para pacientes com coronavírus que não tenham sido hospitalizados. As empresas Merck e Ridgeback vão começar a recrutar os voluntários da última fase de testes. O medicamento se mostrou promissor, já que os pacientes diagnosticados com Covid e que receberam o remédio apresentaram menos chances de serem hospitalizados. A terceira fase de testes vai avaliar uma dose de 800 miligramas do comprimido 2 vezes ao dia. As 2 empresas têm planos de solicitar o uso emergencial do antiviral no segundo semestre desse ano, lá nos Estados Unidos. O Brasil já atingiu a marca de 365 mil mortes pela Covid-19. Os diagnósticos desde o início da pandemia passam de 13 milhões e 700 mil. Somente em um dia foram confirmadas mais 3.560 mortes por Covid-19. O total de vítimas já é de 365.444. E foram confirmados em 24 horas 73.174 novos casos da doença, chegando a mais de 13.746.000 infectados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 2.917. É o menor patamar desde o dia 8 de abril, quando a curva chegou a 2.820 óbitos. Já a curva de novos casos está em 66.689 confirmações. É o terceiro dia seguido que essa média caiu. Na variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 6 deles: Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro e Roraima. Dessa vez, 16 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda aparecem 5 unidades da federação: Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. As autoridades informaram que 12.236.000 pessoas já se recuperaram da doença. O Brasil já aplicou mais de 34.050.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 25.478.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 12,03% da população. E mais de 8,5 milhões de pessoas receberam a segunda dose da vacina. Os municípios brasileiros estão levando em média 17 dias para aplicar as vacinas contra a Covid já entregues pelo governo federal. Pelo menos 8 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em um ataque a tiros nos Estados Unidos. Um homem abriu fogo em um prédio da empresa de entregas FedEx em Indianápolis. O atirador tirou a própria vida assim que os agentes chegaram ao local. Esse é o 6º ataque nos Estados Unidos em apenas um mês. E essa onda de violência já deixou 36 mortos e dezenas de feridos e foi classificada pelo presidente americano Joe Biden como uma epidemia. Agora você vai ver um exemplo de que a fé, a união e a força são armas fundamentais contra a Covid. Foi o que aconteceu com uma família do Paraná. Um advogado ficou internado 7 meses em um hospital, enquanto do lado de fora, a esposa e as filhas davam a sustentação para a cura. Bastante debilitado, mas com um sorriso no rosto. O Guilherme está cercado de cuidados. Ele acaba de deixar a UTI. Uma vitória de quem nunca desistiu da vida. Olha lá que linda! Foram 7 meses, um total de 209 dias, mais de 5.000 horas. Durante todo esse tempo,
Esse hospital de Curitiba virou a casa do Guilherme. O advogado de 36 anos foi protagonista de uma das histórias de recuperação mais longas e difíceis da Covid-19. Ah, Jesus! Eu fui considerado um dos casos mais graves do Paraná, onde a possibilidade era muito pequena de sobreviver, mas o apoio do hospital, da família através de videochamada, sabe? Foi o que me manteve. Cada dia parecia que abria-se um novo ciclo. Um ciclo novo de esperança, de vontade de viver, né? Mas vencer só foi possível graças ao apoio da família, dos amigos e principalmente da fé. A mulher que aparece cantando louvores na porta do hospital é a Jaqueline, esposa do Guilherme. Ele estava melhorado, de repente ele piorava de novo. E mais uma vez, aquela sensação, né, ruim. Mas sempre com fé, sempre orando, pedindo a Deus, né, muitas orações. Isso que fortalecia. O Guilherme foi contaminado durante um almoço em família e pelos primeiros sintomas não parecia nada tão grave, algo que ele precisasse ficar tanto tempo em um leito de hospital. Mas era só o início da jornada mais difícil da vida dele. Por ser diabético e hipertenso, teve várias complicações, como embolia pulmonar e 4 paradas cardíacas. Tive mais ou menos 3 paradas cardíacas, mas uma foi bem longa, de aproximadamente 20, 25 minutos. E ali os médicos não desistiram de mim, não desistiram da minha vida, e me ajudaram, lutaram comigo, e eu, após esse período, voltei, e graças a Deus, estou aqui para dar esse testemunho. A recuperação foi lenta e cheia de altos e baixos. Depois dos 3 primeiros meses, o advogado chegou até a receber alta e foi para casa, mas só ficou com a família 10 dias. O estado de saúde dele piorou e teve que voltar para o hospital. Para agravar a situação, o Guilherme não podia receber visitas por causa do risco de contaminação. Ele e a mulher têm 2 filhas e a comunicação era feita por videochamadas. Amo muito vocês. A gente ama muito, muito do tamanho do céu. Mesmo assim, a família fez de tudo para que ele não se sentisse sozinho. Até o aniversário do Guilherme foi comemorado no hospital. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nas videochamadas também era assim, né? A gente falava, amor, você tá bem? Você tá ouvindo? E a gente tinha que estar sempre passando aquela fé, tá tudo certo, sempre sorrindo. E quando a gente desligava, era aquela dor no coração, aquele aperto. Toda vez que eu podia falar com elas e elas falavam que me amava, era uma dose, um remédio de alívio, de vontade de viver, sabe? Finalmente, no dia 21 de fevereiro, o Guilherme pôde voltar para casa. Toda a família é evangélica e eles dizem que só conseguiram suportar todo esse tempo porque acreditam em milagres. Muitas vezes nessa caminhada, assim, eu senti nas orações e em todas as coisas que eu fazia, parecia assim que Deus sempre estava mostrando, assim, um momento que nem... Teve um momento que eu orei para Deus e falei assim, e tem uns versinhos da Bíblia, sabe? Tem vários assim, e eu peguei um versinho e falei para Deus assim, Senhor, promete que vai trazer meu marido de volta? E eu peguei um papelzinho e dentro das palavrinhas ali, num verso curto, estava escrito, trarei de volta. Por ser uma doença muito solitária, eu tive um grande amigo que foi Jesus Cristo do meu lado. Creio muito nisso e acredito que ele esteve comigo, os anjos dele esteve comigo todos os dias. Eu sentia muitas vezes um alento, um carinho de Deus na minha vida. Mesmo passando por uma dificuldade muito grande, mesmo assim eu sentia ele comigo. E essa luta pela vida pode ser retratada nessa imagem. No auge do sofrimento ainda no hospital, o Guilherme busca forças para cantar um louvor.
reinos e nações, e eu me encantava com a sua voz. Obrigado. Ai, que lindo! E com essa bela história a gente termina essa edição. Daqui a pouco, às 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Lembrando que no YouTube você pode rever esse jornal e as nossas reportagens. Bom dia, boa sexta-feira e bom fim de semana.